E aí, senhores, vem esse assunto bem complexo que é a questão da prescrição, do artigo 109 ao artigo 119. Olha só, prescrição quer dizer que existe um instituto jurídico mediante o qual o Estado ele não teve a capacidade de exercer o seu direito de punir em um prazo legal. A lei estabelece um prazo para o Estado punir o indivíduo. Se o Estado não conseguiu punir o indivíduo naquele prazo, existe a extinção da punibilidade. Então, nós vimos lá, né? É um caso de extinção da punibilidade. Ok. Bom, eu tenho duas espécies de prescrição. A primeira espécie é a prescrição da pretensão punitiva. O que é isso? O Estado quer punir, tem o direito de punir, mas ele perde o prazo para punir. E eu tenho a prescrição da pretensão executória. Ou seja, o Estado já chegou a um título executivo falando que o indivíduo é culpado e etc., mas ele tem um prazo para levar aquele indivíduo ao cárcere, executar a sanção que foi aplicada. Então, olha lá, prescrição da pretensão punitiva, o Estado perde a possibilidade de formar o título de executivo, né? Ou seja, se ele perdeu, se ele não consegue condenar o indivíduo, o réu vai ser primário ainda. Não pode macular a imagem, os antecedentes penais. É como se ele não tivesse praticado a infração penal. Já na prescrição da pretensão executória, olha só, o Estado, na verdade, ele perde a possibilidade de executar a sua decisão. Mas ele já decidiu. O título executório já foi formado com a sentença, ele já sentenciou. Só que ele não pode executar mais a sentença. Então, o condenado, se ele cometer um novo crime, ele vai ser reincidente, porque já transitou em julgado a sentença para ele. Tá ok? Bom, lá na prescrição, então, da pretensão punitiva, ou seja, não formou a sentença condenatória. Está lá no artigo 109, então, os prazos. Tá? O cálculo leva em conta a pena máxima em abstrato. Por que leva-se em consideração esse cálculo da pena máxima em abstrato da infração? Porque não tem condenação ainda. Eu não sei há quantos anos que o juiz vai sentenciar o indivíduo. Então, para calcular essa prescrição, eu tenho que levar em consideração a pena máxima em abstrato, ou seja, eu tenho que ir lá no crime, né? Homicídio, 6 a 20 anos. Qual que é a pena máxima? 20 anos. Então, eu tenho que calcular a prescrição na pena em abstrato, na prevista em lei lá. Crime de lesão corporal, né? A pena máxima é de 1 ano de detenção. Está lá no artigo, no artigo 121, né? 129, aliás. Então, lesão corporal. Aí eu vou lá no artigo 109, que é o que define essa questão do tempo da prescrição, perfeito? E aí eu tenho lá no inciso 5º do 109 que a prescrição ocorre em 4 anos, ok? Vamos lá. Pena restritiva de direito são substitutivas. Então, por isso, o prazo da prescrição vai ser o mesmo da pena privativa da liberdade. O indivíduo foi condenado a uma pena de 1 ano de privação de liberdade. O juiz vai e substitui a pena de 1 ano de privação de liberdade em restritiva de direito. Quando que a restritiva de direito prescreve? Em 1 ano também. O 109 aí traz exatamente essa tabela. Se a pena for superior a 12 anos, né, prazo da prescrição 20 anos, e assim vai, ok? Não vou ler essa tabela, mas lembrem-se dela, está lá no 109. O 110 já traz a prescrição depois que ocorreu o trânsito em julgado da sentença. Ou seja, a sentença já transitou, já existe um título executivo. Cálculo da pena, então, já que tem uma sentença transitada em julgada, ela tem por base a pena que é concretizada na sentença.
já sentenciou, então eu vou calcular a prescrição baseada na pena que o juiz impôs ao indivíduo e não na pena abstrata do crime, prevista lá na lei, tá certo? Isso é a prescrição da pretensão executória, lembrando o nome. Bom, o cálculo da pena, com base na pena que é concretizada na sentença, então é a prescrição da pretensão executória. Como que eu vou utilizar? Eu vou utilizar aqueles que estão lá no 109, o que eu acabei de mostrar na tabela. Só que agora não mais relacionada à pena em abstrato, mas sim à pena que foi concretizada na sentença. Os prazos do 109 são aumentados de 1/3 se um condenado for reincidente. Então vejam bem, aquele que é reincidente, a prescrição dele é maior. A prescrição para o crime que ele pratica é maior. Bom, agora vamos falar de outros 2 tipos de prescrição, né, que fazem parte da questão da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória, tá? Prescrição retroativa é uma, e prescrição superveniente, também chamada de intercorrente ou subsequente, é outra. A prescrição retroativa, ela é calculada com base na pena aplicada na sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado por Ministério Público. Por quê? Ou por querelante. Por quê? Porque a sentença, quando transita em julgado por Ministério Público ou por querelante, ela não pode aumentar mais. O prazo, a pena não vai aumentar mais. Tá? Por quê? Porque a acusação ela já passou da possibilidade de arguir isso, já transitou em julgado, né? Já não é recorrível mais para o Ministério Público nem para o querelante. Então vejam bem, essa prescrição retroativa é contada a partir do recebimento da denúncia até a data da publicação dessa sentença ou acórdão condenatório recorrível. Então vejam bem, ela acontece dentro do processo, tá certo? Eu vou lá na data que ocorreu, que a denúncia foi recebida, e vou contando até chegar na data da publicação da sentença ou acórdão. Vamos lá. Aí eu coloquei uma possibilidade, uma reguinha aqui para a gente conseguir entender. Por exemplo, um furto simples que aconteceu 1/6/2010, furto simples tentado, né? Em 30/6/2010, o inquérito é encaminhado à Justiça. 18/8/2010, ocorre a denúncia do Ministério Público. Beleza até aí. Aí vejam bem, 11/8/2010, recebimento da denúncia. Então essa data para a gente é importante para a gente calcular a prescrição retroativa. Em 20/8/2013, existe a publicação da sentença penal condenatória, uma pena de 8 meses de reclusão. Como é que eu faço o cálculo? Eu vou lá na data de recebimento da denúncia, 11/8, até o próximo marco. Qual é o próximo marco? Publicação da sentença, que ocorreu em 20/8/2013. Quanto tempo se passou do recebimento até a publicação da sentença? Período superior a 3 anos, ou seja, ocorreu a prescrição retroativa. Por quê? Eu estou baseando na pena da sentença, 8 meses de reclusão, né? Então, se eu voltar lá na tabela, vamos voltar aqui para ficar mais fácil. Então, ó, 8 meses de reclusão, vamos voltar lá. 8 meses de reclusão é aquela ali, ó, pena combinada inferior a 1 ano. Prazo da prescrição em 3 anos prescreve o crime. Tá ok? Então, vamos lá. Olha lá. Se deu mais de 3 anos, ocorreu a prescrição retroativa. Tá ok? Bom. E a prescrição superveniente, ou intercorrente, ou subsequente? Aí ela é contada daquela data da publicação da sentença ou acórdão, fixando uma determinada quantidade de pena que vai ser utilizada para o cálculo de acordo com também o 109. Então, baseado naquela tabela. Deverá ter ocorrido o trânsito em julgado para acusação. Mesma coisa da retroativa.
tá? Porque transitou para acusação, não tem aumento de pena mais. Não pode ter ocorrido a prescrição retroativa, que vai de quê? Do recebimento da denúncia até o acordo, a publicação do acordo, né? E ela é contada a partir da data do recebimento da denúncia, que é essa, eu estou falando da retroativa, tá ok? Então vejam bem, a superveniente, eu só vou falar nesse tipo de prescrição se não ocorreu a retroativa, que foi contada da data do recebimento da denúncia até esse acordo, até a publicação da sentença, o acordo. Será calculada, na verdade, para frente, ou seja, a partir da data da sentença. Então, olha só, eu vou calcular agora a prescrição superveniente, não é mais da data da denúncia, igual foi retroativa. Agora eu vou calcular da data da sentença ou do acórdão recorrível para frente. Ocorre quanto entre a data da sentença ao dia do julgamento da apelação, que nega provimento ao recurso do Ministério Público, decorreu o lapso prescricional. Então eu estou vendo data da sentença, dia do julgamento da apelação. Então sentenciou, demorou muito tempo para julgar o recurso que negou o provimento, que nega esse provimento de recurso, o prazo aqui ficou muito longo. Então ocorre a prescrição nesse sentido. Tá ok? Meus amigos, agora vamos lá. O artigo 111, ele trata do termo inicial da prescrição, antes de transitar em julgado a sentença. Tá ok? Então, quando que se dá o início do prazo para contagem da prescrição da pretensão punitiva do Estado? Onde que marca o início? Primeiro, da data da consumação do crime. Quando falo em data da consumação do crime, não é a data da ação, não. Né? Que eu tenho crimes onde a ação aconteceu em uma data, mas a consumação se protraiu no tempo e ocorreu em outra. Então é da data da consumação do crime, ok? Inicia o prazo prescricional. Se o crime não está consumado, foi um caso de tentativa, o prazo prescricional começa a correr no dia em que cessa a atividade criminosa. Então, foi lá, o autor tenta matar a vítima por envenenamento. Todo dia ele dá uma dose de veneno para o indivíduo. A partir daquela última dose do veneno, né, mesmo que não ocorrendo a morte, porque é tentativa, o prazo começa a correr da prescrição, ok? Se o crime for permanente, por exemplo, no caso de sequestro, né, enquanto dura aquela permanência, o crime vai se protraindo no tempo, perfeito? Eu não tenho prescrição, tá? Então, não inicia o prazo prescricional. A partir do momento em que cessa a permanência, aí começa a correr o prazo prescricional. Nos delitos de bigamia, falsificação, alteração de assentamento em registro civil, esse fluxo prescricional ele não se inicia na data da consumação. Ele inicia do dia em que os delitos se tornam conhecidos. Por quê, meus amigos? Porque esses crimes, na verdade, eles não são descobertos, apesar de serem crimes instantâneos, eles não são descobertos de uma maneira imediata. Eles perduram no tempo. Eles têm efeitos permanentes. Então, só quando chega ao conhecimento da autoridade pública é que eu posso realmente começar a contar a prescrição, porque senão todos esses crimes, quando fossem descobertos, já estariam prescritos, né? Nos crimes contra a dignidade sexual de criança, adolescente, a prescrição começa a correr a partir da data em que a vítima completa 18 anos, salvo se a esse tempo já houver ou já tiver sido proposta, né, a ação penal.
Meus amigos, prestem atenção. A maioria dos casos dos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, eu tenho o autor, quem comete o crime, geralmente é o responsável da criança e do adolescente. Então, senhores, é óbvio que esses fatos ficarão impunes se o prazo prescricional começasse a correr da data da consumação do fato. Perfeito? Então, por conta disso, o legislador sabiamente deixou a prescrição correr só da data que aquela vítima, criança, adolescente, atingiu os 18 anos, porque aí ela já é uma pessoa que tem a capacidade, né, de pleitear isso, de levar isso ao conhecimento das autoridades. Aí ele já sai do poder de encarceramento daquele responsável. Perfeito? Lá no 112, eu já tenho o legislador definindo o termo inicial da prescrição, mas agora é após a sentença condenatória recorrível. No 111 nós falamos antes dessa sentença, agora é após a sentença condenatória. Ou seja, nós estamos tratando da prescrição da pretensão executória do Estado. Então, o termo inicial dessa contagem do prazo prescricional da pretensão executória é qual? Se eu estou falando de prescrição executória, é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Por que nós estamos falando da acusação? Porque a partir do momento que transitou para execução, para acusação, eu não vou ter aumento da pena mais. Tá? Eu não vou ter uma prescrição, um tempo maior de prescrição, que eu não vou ter aumento de pena. Quando o agente descumpre as condições de sursi ou aquelas especificadas para o cumprimento do livramento condicional, né, sendo revogados os benefícios legais, aí ele deverá cumprir a pena que lhe foi aplicada na sentença penal condenatória. Então, revogou, tem que cumprir, né, o prazo. Aí vem, quanto ao sursi, o início do prazo prescricional vai ser qual? Vai ser contado considerando a pena privativa de liberdade, cujo cumprimento havia sido suspenso condicionalmente, né? Então, eu tinha que para ter direito a esse sursi, né, a suspensão, o que acontece? Eu tinha que cumprir condições, mas eu estava cumprindo esse sursi justamente para eu ficar livre de uma pena privativa de liberdade que me foi imposta. Então, qual é o início do prazo prescricional, né? Vai ser o mesmo relacionado à pena privativa de liberdade, que estava suspenso de forma condicional. Com relação ao livramento condicional, a contagem desse prazo prescricional vai acontecer a partir do trânsito em julgado da sentença, que houver revogado o livramento condicional. Então, a sentença revogou o livramento condicional, começa a correr o prazo prescricional. Só que esse prazo deverá ser contado de acordo com o tempo que resta da pena. Então, enquanto eu tive cumprindo esse livramento condicional e foi abatendo a minha pena, né, ou do prazo que eu cumpri antes, né, a minha pena está menor. Perfeito? Se a minha pena está menor, o prazo prescricional vai ter influência direta, né, na questão do tanto de pena. Se eu tenho uma pena menor, o prazo prescricional também vai ser menor. Ok? No caso em que a execução da pena é interrompida, do dia em que ocorre essa interrupção. Então, execução da pena, né? Aí eu coloco lá, por exemplo, cidadão que evadiu, condenado evadiu, ou foi revogado o livramento condicional. A prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena e começa a contar quando? Do momento em que a pena é executada. Ele vazou, fugiu, interrompeu a contagem ali. Tá certo? Perfeito aqui, ó. No caso de execução da pena, é interrompida do dia em que ocorre essa interrupção. Para de contar.
né? Porque senão o cidadão é beneficiado. Interrupção devido à internação do condenado em razão de doença, o tempo de internação vai ser contado como cumprimento de pena. Então, funciona de forma normal, né? Aquele que a gente viu, o semi-imputável. Ele tá cumprindo uma pena, mas ele precisou, por causa da doença, buscando a cura, ser internado. Então, ele foi para lá. Esse tempo que ele está de internação está contando como cumprimento de pena. Como que acontece a questão da prescrição da pena de multa? Aí eu tenho o seguinte: quando a pena for pecuniária e for única, a prescrição ocorre em 2 anos. Então, em alguns casos, é possível o legislador só aplicar a pena de multa. Aplicou a pena de multa só 2 anos. Quando a pena de multa for combinada, for imposta, mas de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, ela vai prescrever com a pena mais grave. Então, a pena privativa de liberdade prescreve em 2 anos, 3 anos, a pena de multa também com 3 anos. Quando a pena de multa for combinada de forma alternativa, né, com a pena de prisão, prescreve junto com a pena de prisão. Ok? Vamos lá. Uma coisa que eu coloquei aqui, esse combinada barra aplicada, é porque quando o legislador fala combinada, ele está falando da pena da prescrição da pretensão punitiva, ou seja, baseada na pena em abstrato. Quando fala em aplicada, é porque eu já tenho uma sentença transitada em julgado. Então, eu estou falando da prescrição da pretensão executória. Bom, 115 traz redução de prazo. Meus amigos, isso aqui é importante para a sua prova, tá ok? Vejam bem, eu estou falando aqui de redução da metade do prazo de prescrição. Tem 2 situações que eu tenho que levar em consideração. No tempo do crime, o indivíduo tinha menos de 21. Então ele tinha 18, 19, 20, quando ele praticou o crime, quando ocorreu o crime, beleza? Ele tem direito a uma redução de metade da prescrição. O crime dele prescreve menos tempo, o Estado tem menos tempo para punir aquele indivíduo, né? Por quê? Ele está sendo beneficiado ali por causa da idade, né? Menos maturidade. Aí chega lá na sentença, né? Então o processo correu, provas, etc. Primeira sentença condenatória. Se na data daquela sentença o cidadão tem mais de 70, né? 71, 72, 73, quer dizer, o cidadão já está numa idade avançada para cumprir a pena. Então, o prazo dele também, o legislador beneficiou com a redução do prazo prescricional. O Estado tem menos tempo para levá-lo ao encarceramento, ao término do processo, né, ao julgamento de recursos, etc. Tratamento mais brando, então, por conta da idade ali. Se o condenado, com 20 anos, tendo a cumprir uma pena de 5 anos, foge, veja bem, deverá ser recapturado, por exemplo, em 6 anos. O prazo prescricional da pena de 5 anos é de 12 anos. Reduz pela metade, a prescrição ocorre em 6. Então, existe um benefício muito grande com relação à prescrição ali. Causas interruptivas da prescrição. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, ou seja, para, né? Então, vejam bem, impedir, ali, ó, impeditivas, está no sentido de suspender, ou seja, congela o prazo, para, né? Depois que cessa o motivo, eu recomeço a contagem do ponto onde parou. Então, não zera a contagem, ele começa a contagem de onde parou. Inciso 1º, enquanto não resolvido em outro processo, questão que depende
o reconhecimento da existência do crime. Então, olha só, a doutrina toda dá o exemplo da bigamia. Olha só, para eu falar em crime de bigamia, eu tenho que comprovar que o casamento anterior, o primeiro casamento, por exemplo, ele é válido. Então, vamos lá. Se a validade do casamento anterior está sendo discutido, se aquele casamento é válido ou não no juízo civil, enquanto não resolver se o casamento foi válido ou não foi, a ação penal tem que ficar suspensa, paradinha, né? Por quê? Porque daquilo ali depende se o crime existe ou não. Então, é necessário que seja resolvida essa questão prejudicial antes. Aí o prazo para, resolvida essa questão, o prazo da prescrição volta a correr. Inciso 2. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. Também mesma coisa, para. Por quê? Porque se corresse direto, meus amigos, o Estado perderia a possibilidade, né, de verificar algum fato relacionado ao cumprimento de pena no Brasil, se for o caso, ou do novo julgamento. Então, nesses casos, quando o Estado tem essa impossibilidade de conseguir essa extradição do criminoso, né, ele tem que parar, porque senão o cumprimento de pena lá no exterior, né, geraria a questão da prescrição por inteiro, né? E aí poderia acontecer, né, a extinção do direito estatal do Brasil de tomar as devidas providências. 3. Na pendência de embargo de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Isso impede também. Era muito comum que o indivíduo, não tendo direito, de qualquer forma, ele pleiteava algum recurso junto às cortes superiores, justamente para protelar e para gerar a prescrição. Agora, isso é causa de interrupção da contagem. Para, congela, deixa resolver e volta a correr a prescrição. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, né? Então, se o acordo de não persecução penal não for cumprido, perfeito, volta ao status quo, né? Tem a questão da denúncia, do processo e assim vai. Então, enquanto esse acordo não for cumprido, o prazo da prescrição para, porque senão eu poderia estar esperando esse prazo, deixar enrolar esse acordo, não cumprir, etc., e depois alegar a prescrição. Então ele para a contagem, congela. Bom, para ficar didático, o que interfere então nas causas impeditivas da prescrição? Vamos lá. Eu tenho a data do fato, tenho o recebimento da denúncia ou queixa. Vamos colocar que entre a data de recebimento da denúncia ou queixa, passaram-se 6 meses para o juiz, né, despachar, suspendendo o curso do processo para aguardar esse julgamento de uma questão prejudicial. Demorou 6 meses, do recebimento para o despacho. Tá? Depois, esse despacho do juiz demorou 2 anos para o juiz, resolvida a questão prejudicial, determinar o prosseguimento do feito criminal, né? Depois disso aí, demorou 1 ano para que a sentença ou acórdão condenatório recorrível fosse publicado. O que acontece? Do despacho que o juiz suspende o processo para aguardar aquela questão prejudicial, lembra lá da bigamia? Estou aguardando o juízo civil decidir se o primeiro casamento é válido ou não. Nós falamos que isso impede a prescrição de correr. Então, aqueles 2 anos ali, até o juiz prosseguir com o feito, ficou paralisado, não correu o prazo prescricional. Então, aquilo ali não causou prejuízo, né? Vejam bem, naqueles 6 meses do recebimento da denúncia ou queixa até o despacho do juiz, e depois do despacho do juiz determinando prosseguir até a publicação, aí eu tenho o prazo prescricional que é contado.
Então, eu vou computar os 6 meses antes, né, do recebimento da denúncia até lá, e mais aquele 1 ano do despacho até a publicação. Então, até ali, eu tenho o quê? 1 ano e 6 meses de prazo que eu vou contar para a prescrição, desprezando aqueles 2 anos que o processo ficou suspenso. No parágrafo único, fala assim: depois de passada em julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Então, aí, ó, por que não corre? Porque a prescrição ali, aquele fato ali, o cidadão está preso por outro motivo, e não por um motivo desse processo. Tá? Prescrição da pretensão executória, ou seja, após passado em julgada a sentença penal condenatória, não corre durante o tempo em que o condenado está preso devido à condenação pelo cometimento de uma outra infração penal. Ou seja, fica parado também, devido a ser impossível computar ou executar simultaneamente essas duas penas privativas de liberdade. Agora, meus amigos, o 117 traz as causas que interrompem a prescrição. E interromper está em outro sentido, está no sentido de recomeçar. Lembra dessa palavra? Por inteiro o prazo prescricional. Então, olha só, o exemplo. Se após o decurso de 2 anos de lapso prescricional, de um total de 4 anos, ou seja, o fato prescreveria em 4 anos, passou 2, houver a ocorrência de uma causa dos 117, o prazo volta a correr do zero, ou seja, ele recomeça 4 anos de novo. Tá? Então vamos lá. O que interrompe, então, a prescrição? Primeiro, recebimento da denúncia ou queixa. Então, a partir do juiz, do momento que o juiz recebe a queixa, recebo a denúncia, recebo a queixa, prosseguir no processo, a partir daquele momento eu tenho a interrupção. A partir dali, o lapso prescricional começa a contar do zero. Né? Pronúncia, está lá relacionada ao tribunal do júri. É quando o juiz encerra a primeira etapa daquele processo de competência do júri. Ele fala assim, ó, tem materialidade e tem autoria. O crime é realmente de competência do tribunal do júri. Aqui aconteceu, não foi outro crime, foi um crime doloso contra a vida. Então ele resolve prosseguir com o feito. Ele chama para ele a responsabilidade. Então tem pronúncia, a partir dali zera, começa a prescrição de novo. Pela decisão confirmatória da pronúncia. Então é outra situação, está lá no tribunal do júri também. Se o réu não se conformar, porque ele foi pronunciado, né, o que ele pode fazer? Ele pode recorrer. E aí ele recorre ao tribunal falando que aquilo que ele praticou não foi um crime doloso contra a vida. Não é de competência do júri. Se através do acórdão, tribunal superior, confirmar a decisão da pronúncia, aquilo ali também interrompe a prescrição, começa do zero. Publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, mesma coisa, zero, né? Então já passou o processo, né? Entrou com recurso, aliás, já passou o processo, chegou na sentença, sentença condenatória, recorrível, aquilo ali zera também, tá? Pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Aí eu já estou falando que o indivíduo, né, começou a cumprir pena, ou fugiu, né, e aí foi recapturado e voltou a cumprir. Prazo prescricional começa a correr a partir da sua fuga. Né? Vai ser regulado pelo tempo restante, mas zerou. Olha, pelo início ou pela continuação, zerou. Né? Sendo recapturado, o cidadão fugiu, prazo prescricional está rolando, foi recapturado, levado ao cárcere, zera, começa a prescrição de novo. Pela reincidência, zera também. Com a sentença condenatória por um segundo crime, ou seja, ele é posterior àquela primeira condenação, a prescrição da pretensão executória é interrompida. Né? Zera. Por quê? Para o outro delito começar, para aquele delito gerar, começar
a contar do zero. Vamos lá. Olha só. Excetuado os casos do inciso 5, que é início ou continuação do cumprimento da pena, e 6, reincidência, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime, nos crimes conexos que sejam objetos do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Por quê? Se eu estou falando de concurso de pessoas, ou seja, é mais de um autor, são 2, 3, 4, a maior parte das causas interruptivas, né, são situações muito objetivas, né? Aconteceu a pronúncia, ou seja, é para todo mundo que está ali no processo. Aconteceu a denúncia, causa objetiva, tá ok? Quando a gente fala do início ou continuação da pena, ou seja, em caso de fuga, por exemplo, ou reincidência, isso já é uma circunstância mais subjetiva, está ligada à pessoa. Então, nesses casos, a prescrição pode funcionar diferente para eles. Por isso que existe essa exceção. Interrompida a prescrição, também, de novo, salvo na hipótese do inciso 5º, que é pelo início ou continuação do cumprimento da pena, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Então, ali nós estamos falando. Parou de contar, está no 117, ele zera e começa a contar de novo, excetuando a questão do inciso 5º, tá certo? Que aí regula pelo tempo restante da pena. O artigo 118 fala assim: as penas mais leves prescrevem com as mais graves. Então ele está se referindo lá ao artigo 114, né? Questão da pena de multa, né? Por quê? E também relacionado às penas restritivas de direito, que são substitutivas. Então essas penas mais leves vão prescrever com as mais graves. Prescreve com a pena, por exemplo, privativa de liberdade. Tá ok? 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Então, vejam bem, na prática como funciona? Unifica a pena, mas para efeito de cumprimento da pena. Então, soma todas para cumprir a pena. Perfeito? Agora, com relação à prescrição, a prescrição vai ser calculada sobre cada um delito isoladamente. Então, coloquei um exemplo para ficar claro. Réu é condenado a uma pena de 13 anos de reclusão, 12 por homicídio e 1 por furto. Entre elas, né, a data do recebimento da denúncia e a data da sentença transcorre 5 anos. Ó, recebimento da denúncia interrompeu, data da sentença. Transcorreu 5 anos. Se eu procurar, né, ver e observar a prescrição de um e de outro, o que vai acontecer? Pela prescrição retroativa, que é contada para trás, né, que vai alcançar daquela data da sentença até o recebimento da denúncia, até para trás, né, o que vai acontecer? Na questão do furto, vai ter prescrição retroativa. Só vai, então, ser mantido a prescrição relacionada ao homicídio, que não prescreveu ainda. Então, mantém a pena do homicídio, mas do furto já era. Não vai ter jeito mais de cumprir. Então, prescreveu a questão do furto. E a questão do perdão judicial do 120, a sentença que conceder perdão judicial não será considerado para efeito de residência. Então, perdão judicial, perfeito? Não obstante a prática de um crime, que foi declarado na sentença, né? Mas o juiz deixou de aplicar a pena. O que acontece? O STF fala que a sentença que concede perdão judicial é declaratória de extinção de punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Perfeito? Então aqui não tem efeito para fim de reincidência.